Você já se imaginou passando pela situação de pegar a chave na mão do seu apartamento e ele está completamente cru? Como é que faz para decorar, para adaptar, para reformar e deixar com a sua cara? É isso que a gente vai acompanhar hoje aqui no Sua Dica, Nossa Obra, numa entrevista muito legal com a Priscília. Você não perde por esperar, começa já já. E enquanto isso, dê um like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, porque a sua participação é fundamental para a manutenção do Sua Dica Nossa Obra. Até já! Pois bem, amigo e amiga internauta, como a gente já tinha anunciado, estamos aqui com a Priscília Damasceno Oliveira, que vai falar para a gente sobre um apartamentinho super transado que ela e o esposo têm no Jardim Íris, em São Paulo. Tudo bem, Priscília? Olá, Flávio, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Estou super honrada em participar. Que é isso, o prazer é todo nosso e o nosso agradecimento por você se dispor a abrir o seu apartamento para a gente contar um pouquinho da história dessa mudança para essa nova vida nesse AP, né? Pelo que Sim, você me antecipou, o apartamento tem 43 metros quadrados, é isso? exatamente. É cerca de 43 metros, porque eles levam em consideração também o edifício, o estacionamento, a garagem. Então, a gente fala 43, mas é de 42 a 43, por aí. Ok, ok. Como é que ele está disposto, os cômodos? Hoje são 2 quartos, não temos corredor, então é uma planta bem quadrada. São 2 quartos, um banheiro, cozinha, sala e lavanderia integrada. Muito legal. Vocês compraram ele na planta, né? Exatamente. A gente comprou ele 2 anos e meio antes de pegar a chave. Na verdade, foi meio que uma loucura, né? Porque em 2017 a gente estava planejando o casamento, que seria não, foi em outubro, e a gente ficou sabendo do empreendimento em junho. Então a gente estava planejando um casamento, não ia ter como comprar um apartamento, né? Porque só os gastos do casamento já tomava toda a nossa verba. Então, a gente recebeu a informação de que aqui na região tinha esse empreendimento novo que estava lançando, e a gente foi só para ver o stand, dar uma olhada, e a gente nos apaixonamos. Só que sabia das condições, não tinha dinheiro para isso. Aí a gente fez a simulação para saber quais documentos a gente precisava, até porque a Caixa tinha que liberar, então a gente já estava certo da negativa. E o pior não, o bom é que deu tudo certo, era para ser. Então a gente fez toda a documentação e veio a aprovação, que a gente não esperava de jeito nenhum. Aí foi aquela coisa de louco, né? Como é que paga apartamento, casamento, tudo de uma vez, mas deu certo. Esse período de 2 anos e pouco, ele acabou Uhum. sendo legal porque deu a chance de vocês pensarem, planejarem muito como é que vocês queriam que esse apartamento ficasse, né? Exatamente, foi um período totalmente necessário para a gente, porque, tanto financeiro, porque a gente guardou muito dinheiro dentro desse período, mas também de procurar, de pesquisar no Pinterest, modelos, tipo de decoração. É bom e é ruim, né, Flávio? Porque você vê tanta coisa linda, tanto modelo, tudo você quer. E aí você não sabe o que você realmente vai colocar. E a gente teve que lidar com isso, de ponderar o que realmente servia para o nosso dia a dia, o nosso estilo e assim por diante. Até porque eu amo a estética minimalista, mas pelas fotos do apartamento não é nada minimalista, né? Então, e a gente não consegue manter aquilo que a gente não é. A gente pode até achar bonito, gostar, mas não tem como. A gente não vai fugir da nossa essência. Mas você sabe que isso que você está falando, Priscila, é muito interessante e muito importante para quem está assistindo a gente, porque, por um lado, a internet é super útil, a gente está Uhum. na internet, né? É super útil porque pode te dar dicas e ajudar muito em qualquer necessidade que você tenha. Mas, por outro, também é uma coisa até meio que gera ansiedade e depressão, porque tudo é tão É, lindo, né? Parece que na e você quer internet é um mundo de tudo. fadas, né? E aí você vê cada inspiração, você vê uma cozinha mais linda do que a outra, um tipo de armário mais bonito que o outro. E aí vem as dúvidas, né? O qual que você escolhe, o qual que é o melhor, e o medo de escolher errado também, Claro, e depois claro. se arrepender. Aí
tudo gera ansiedade nesse período, né? Mas se não fosse esse período também a gente não ia ter conseguido nos organizar financeiramente, principalmente, porque foi um período de guardar muito dinheiro, ir comprando as coisas aos pouquinhos, e também planejar, porque se você entra já com em mente o que que você quer, até a obra é mais fácil. Até o período, você vai mais certeiro, você vai com a decisão já na cabeça de como vai Claro, ser. claro, com certeza. E me fala uma coisa, vamos abrir um Uhum, parênteses aqui. sim. Como é que é a experiência de pegar um apartamento, pegar as chaves de um apartamento direto da construtora? É legal? Tem problema? Você teve alguma dificuldade quando você entrou no apartamento? Alguma coisa que você falou, isso não era desse Uhum. jeito, né? Então, é porque você vai ver o stand, é tudo lindo, né? Você acha que seu apartamento vai vir daquele jeito, com os acabamentos, tudo certinho. E não é bem isso a realidade. O que a gente teve de vantagem é que vantagem e desvantagem, eu digo, porque a gente comprou o kit acabamento que a construtora ofereceu. Então, depois de uns 4 meses, 5 meses que a gente tinha comprado apartamento, veio essa proposta que o kit de acabamento seria vir com laminados nas áreas quentes, porcelanato no banheiro e na cozinha, e pias diferente do que seria o tradicional. Então, para a gente, até porque eu já queria pegar a chave e entrar e morar. Aí, só de não ter que colocar o piso, aí eu pensei, e eles parcelam tudo, né? Então, você vê um parcelamento, os olhos piscam, eu vou poder pagar. E do Mas é a ponto de vista experiência, né? estrutural, teve algum problema? Você Na pegou o apartamento, vistoria, estava tudo ok, uhum, bonitinho, de acordo. aquela fase da vistoria é uma parte muito importante. O nosso apartamento não tinha grandes preocupações, então estava tudo ok. Até porque a gente conseguia ver o quê? Caída de água no ralo do banheiro, da descarga, ver se as janelas estavam no prumo, esse tipo de coisa. Mas a energia não tinha ligado, então lâmpadas a gente não conseguiu testar, tomadas não conseguiu testar. Até porque a gente tem que pedir, né, a ligação da energia. Então, na fase de vistoria, a gente não viu essas questões. O que a gente aprovou e a gente achou que era coisa pequena foi no banheiro tava alguns ladrilhos com rejunte mal passado, faltando parte do rejunte. O laminado, que era uma empresa do kit acabamento terceirizado, tinha um laminado muito riscado. Então a gente aprovou e aprovou com ressalvas de que eles fossem trocar, que no final não foi trocado nada. Então, então tem essas questões. Se são coisas muito sérias, não tem como aprovar. Porque a burocracia de você, depois que aprovou, eles fazerem realmente o combinado, é gigantesca. A questão é que o laminado que estava riscado ia ficar embaixo do sofá. O rejunte, meu pai é pedreiro, então eu mesma passei o rejunte. Então a gente aprovou com ressalvas, mas essas ressalvas, lógico, não foram cumpridas. Então é o meu que a cobrar, E qual Deus aprovar e dará? estava ok. Ficou elas por elas. Mas não eram coisas preocupantes. Então, não nos fez diferença. O que realmente causou um pouquinho de dor de cabeça foi a tomada, que veio sem funcionar. E era uma tomada, a tomada que vai à geladeira. Não tinha como deixar passar. E a gente soube só depois que pegou ligou a energia, já estava com a fase de obras em andamento. Aí a gente acionou a construtora e é um pouco burocrático, realmente. A gente esperou um pouco para que eles consertassem. E na época que foi feito o conserto, o pedreiro que mexeu, ele quebrou a parede para ver onde que o fio estava rompido ou se tinha alguma coisa do tipo. E ele acabou furando o apartamento vizinho, da minha vizinha do Ah, lado, e o chão do de baixo. Então, são 3 apartamentos para a obra. por causa de uma tomada. De uma. Aí eu já mandei mensagem para elas, né, para elas saberem que já estava sendo cuidado. E o negócio é que meu marido, ele é muito impaciente. Ele mesmo queria ver qual era o problema. E meu pai é pedreiro. Só que se desse esse BO e eu tivesse furado o apartamento da vizinha, o apartamento de baixo, eu que teria que arcar com os custos. Você já Então é realmente. pensou? Já pensou? Não estava com dinheiro nem para minha obra, quanto mais para Meu a obra dos Deus. outros. Então, Nossa. realmente, o melhor, mesmo que burocrático, é você tem que deixar eles mexerem. Tem que deixar a manutenção, eles resolvam. Porque está na sua garantia, você está no seu direito, só tem que lidar um pouco com a burocracia, né? Que realmente
não seria só eu reclamando, todo mundo tinha acabado de pegar a chave, então demora um pouquinho. Mas no fim Perfeito. deu tudo certo. Tá, então vamos falar da reforma. Vamos lá. Primeira coisa que me vem na cabeça é: vocês fizeram isso sozinhos? Vocês não contrataram nenhum profissional, tipo arquiteto, engenheiro, esse tipo de coisa? Queríamos, né? Mas o dinheiro era pouco para ter esse apoio. Realmente, você deixa de cometer muitos erros quando você tem um auxílio. Mas não, a gente fez tudo por conta própria. Meu pai é pedreiro, como eu já disse, então a experiência e o conhecimento dele que foi super essencial nesse período. Então, aí a Santo gente pai, contou com hein? a... Oh, nem me fala. A filha abusada que pediu 1001 favores para o pai. É ele que aparece numa das fotos pintando? Ele mesmo, porque ele é Ah, pedreiro, ele é pintor, ele é gesseiro, ele é tudo. legal, legal. É Então, ele que aparece. quem tá assistindo a gente vai poder conhecer o pai da Priscila. Como é que é o nome dele? Lindomar Castilho. Esse é o Lindomar. Ó, o senhor já está aqui, destaque no nosso canal, viu? Não é? É só uma queixa que eu tenho que fazer, porque ele estava muito corrido e ele não priorizou a minha obra. Eu mudei 1 mês e meio depois, porque ele não tinha Você agenda. teve que entrar na lista lá, Tive né? que entrar na lista, porque ele não podia também deixar os demais para poder atender meus pedidos. Sem contar que foi ele que fez a minha pia de porcelanato, que não é uma obra que ele faça, não é uma especialização dele, mas eu encho bastante a paciência. Então, Então, vamos falar dessa pia aí, vamos porque lá. isso é muito diferente, né? É, E quero saber, primeiro, como é que surgiu essa ideia e depois como é que ficou, como é que é o dia a dia, o que uhum, você tem para dizer já usando há algum tempo sim. essa pia. A ideia surgiu vendo vídeo, vendo inspirações. Na época, em 2017, acho que não estava tão em febre. Agora, eu vejo muito das pias de porcelanatos por aí. Então, não tínhamos muita referência, né? Eu achei um vídeo tutorial na internet de como fazer a pia, que meu pai assistiu 1000 vezes, e por lá ele se baseou. Como ele tem muito conhecimento de trabalho com porcelanato, lógico, colocando revestimento em parede, piso, então o material ele sabia trabalhar, só a elaboração da pia mesmo, que aí ele teve que dar uma olhada. Até porque a pia de porcelanato ela é praticamente um quebra-cabeça, é pecinha que encaixa em pecinha. Então dá um certo trabalho mesmo. E aí ele assistiu os vídeos e fez a minha pia. A gente vai fazer já 3 anos aqui no apartamento, 3 anos com ela. Me explica como é que é. Primeira coisa, você tirou a pia que tinha. Exato, a gente Tirou tirou a a pia pia que tinha. original que veio no apartamento. E Uhum. essa pia, ela é uma pia, ela é moldada? Como é que funciona? A de porcelana, a gente tirou a pia e utilizou as mãos francesas que ficaram no lugar, As tá? grapas, né? Isso, e colocou mais algumas. Pelos vídeos que a gente viu, o mais recomendado é fazer uma laje, uma estrutura mesmo Você de faz de concreto, concreto. exatamente, para não ter muita movimentação, até porque o apartamento em fase de adaptação, ele tem as suas mudanças, sua Lógico, lógico. movimentação, né? Então, para que não houvesse rachaduras, precisaria fazer essa base. Ou colocar grades de ferro, uma coisa mais que sustente mais, mas a gente preferiu ir por uma via mais rápida e utilizar só a mão francesa mesmo, apoiadas no gabinete da pia, que seriam os móveis planejados depois. Então, a Ok. minha pia, ela usa a mão francesa mais o apoio da pia, do gabinete, dos móveis E aí você planejados. faz ela bonitinha de concreto e depois você aplica o porcelanato em cima. Exatamente. É Só que o isso? concreto a gente optou por não fazer. A gente deixou só em cima das mãos francesas mesmo. Só Ah, tá. as. Porque eu queria uma coisa mais rápida, até porque meu pai estava mesmo sem tempo e a gente viu alguns falando que dava para fazer. Só que o risco era ela trincar depois de um certo tempo, que ainda não aconteceu, graças a Deus. Mas aí a gente quis cortar essa fase. Ok. Então, ela é só na mão francesa com os móveis planejados. A gente escolheu, na verdade, o maior porcelanato que a gente encontrou, que foi de 60 por 90, se não me engano. Ok. Quanto maior o porcelanato, menos emenda você vai ter na sua Claro, pia. Só claro. que também a gente faz a pia de porcelanato pelo custo. E se você pega uma peça muito grande ou uma inteira, já acaba todo o custo, porque o porcelanato, a peça
acho que de 2,40, ela realmente é muito cara. Então, vocês já acabam com uma das vantagens. Então, a Não gente adianta, pegou uma né? menorzinha, de 60 por 90. E aí ela tem algumas emendas. E você vai fazendo as peças meio que modulando, meio que um quebra-cabeça. Então, você faz uma peça, aí faz o recorte da pia, faz a outra peça, que seria do balcão, aí faz as laterais. Uma coisa que a gente sentiu na pia de porcelanato é que as quinas dela bem frágeis. Mas isso por conta do corte que precisa ter para ter o acabamento, eles fazem um corte de meia esquadria, de 45 graus. Sim. E isso realmente deixa ela como se fosse uma casquinha de ovo, bem fina. Então, a gente ainda não teve problema, minto, a gente teve uma fissura na pia do banheiro, porque eu bati com um vasinho e acabou descascando. E a gente passou uma massa plástica, não é nada muito perceptível. Então, hoje, esse é a única questão que a gente teve. E depois de 3 anos, a gente sentiu também a necessidade de reaplicar essa massa plástica, porque ela vai se soltando com o decorrer do tempo. Mas, pelo que eu vi em vídeos, realmente, até com profissionais, é preciso fazer essa manutenção mesmo. Então, não foi uma questão do meu pai ter feito a primeira na vida, é porque realmente precisa-se de uma manutenção. E vocês fizeram, inclusive, a cuba ou a cuba é de inox aplicada É de nela? inox. Isso, é de inox. A gente utilizou da que veio da construtora, a gente só tirou e colocou na de porcelanato. Ok, muito legal. Isso vocês fizeram tanto na cozinha quanto no no banheiro. banheiro, né? E aí você Exatamente. tem a facilidade de fazer sob medida, né? Porque é uma coisa que Sim, vai ser montada. exato. Sem contar as opções do porcelanato, que são inúmeras, né? De cor, de textura. Então, o que a gente hoje não tem nas pedras naturais. Então, você consegue uma variedade muito grande de modelos para pôr nas pias, sem contar que são resistentes a calor, a manchas de molho. Até hoje a gente não teve nenhum caso. E vamos continuar falando da cozinha, então. Já que a gente Uhum. começou a falar da pia, vamos continuar na cozinha aí. Algumas coisas chamam muito a atenção. Primeiro, você fez uma adaptação muito legal ali da máquina de lavar, né? Você encontrou um espaço para ela muito legal e pelas características do apartamento, você acabou ficando sem tanque, é isso? Exatamente. Na verdade, a gente optou por tirar o tanque, porque antes de morar no apartamento, a gente morava em uma casa de aluguel e depois a gente, com as obras, acabei voltando para a casa dos meus pais para poder pagar o apartamento. Aí eu dando mais trabalho para o meu pai, voltei para a casa dele. Voltei para E o tanque a gente usava para colocar balde dentro ou para colocar alguma coisa de molho. E isso a gente pode substituir. Então a gente não sentia necessidade de ter um tanque e ter aquele espaço para outro tipo de uso, uma bancada maior, uma área de corte maior. Então a gente optou por tirar. Não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, a gente sabe que o tanque hoje faz parte do dia a dia do cultura, brasileiro, né? da cultura, tanto que às vezes eu recebo ainda umas críticas, tipo, como você não tem tanque? Como que você lava pano de chão, essas coisas? Mas para a gente não fazia muito sentido ter se a gente não usava. É lógico que pode ser daqui a alguns anos a gente queira ter um bebê, o fluxo, o aumento da demanda de lavagem vai ser bem maior. Então, o encanamento está ali e a gente consegue colocar depois. Mas por hora a gente não sente falta. Uma outra dica para quem está nessa fase de obra é não comprar eletrodomésticos. Porque a nossa máquina, a gente não comprou, a gente deixou para pegar a chave. Se a gente tivesse comprado o modelo que a gente queria, não caberia no espaço que a construtora deixou. E tem uma Olha diferença, só. a gente sentiu, cada unidade, cada apartamento, tem uma diferença, pelo menos de centímetros no espaço deixado da máquina, no espaço da geladeira, no espaço do fogão, não é milimetricamente certinho. Então, quando você faz a vistoria, você vai com a trena, né? Para já ter uma noção dos espaços. E o nosso foi o entregue foi totalmente diferente daquele que a gente fez a primeira vistoria, a primeira visita, na Caramba. verdade. Porque a gente visita uma unidade qualquer, para depois fazer a vistoria no nosso. Talvez na vistoria ainda dê para fazer essas medições,
mas se a gente tivesse comprado exatamente a máquina que a gente queria, não ia caber. Aí tem que fazer uma obra estrutural, que é tentar diminuir o tamanho do shaft, alguma coisa do tipo. Então, É não mais é recomendável. precavido esperar para comprar os eletrodomésticos grandes Exatamente. depois de estar com a chave do apartamento, né? Sim, porque os espaços não são certinhos. Teve moradores que teve que pedir para tirar, recuar a pia, colocar um pouco mais para o lado, porque não cabia os móveis que já tinham, os eletrodomésticos, tanto fogão quanto geladeira, ou cortar um pedacinho da pia. Então, o ideal mesmo é esperar, sem contar pela garantia, né? Porque foram 2 anos. Nem tudo tem o prazo de 2 anos para você testar o uso de verdade. Então, comprar esse tipo de coisa não é o mais indicado. O que a gente comprou muito nessa fase foi ferragem do banheiro, foi decorações, foi cama, mesa e banho, coisas que a gente vai usar mesmo e não tem uma medida. Claro, Então, a com gente certeza. aproveitou para comprar essas coisas, mas ainda bem que a gente deu uma brecada, porque se fosse a lava-seca que a gente queria a princípio, não ia caber. Puxa vida. Mas ainda na cozinha, você Uhum, ocupou muito bem os espaços com armários, né? Todos os espaços que uhum. dava para pôr armários, e principalmente com prateleiras. Até já comentei contigo que eu sou um fanzaço de prateleira. Tem gente que não gosta, mas eu acho que vale muito a pena, né? É E queria verdade. saber a tua opinião sobre isso. Eu amo prateleira, sou suspeita para falar. Eu acho que todo o espaço que você pode utilizar, seja ele na horizontal ou vertical, você tem que aproveitar. Em apartamento, a gente utiliza muito a área até a cintura, né? As paredes ficam tudo livre. E apartamento pequeno, todo lugar a gente precisa achar uma utilidade, achar um espaço. E na cozinha, a gente tentou cobrir a maior área possível de armários. Coloquei, inclusive, na frente do shaft, que não é o recomendado pela construtora. Lembrando que eu tive acompanhamento de um engenheiro, que tem que se ter durante o período de obras, então foi aprovado. O que a gente fez foi colocar o armário, ele é fixado no teto, na parede do lado do shaft e no armário do lado. Então, é um armário que não pode ir tanto peso, mas mesmo assim é um armário ainda útil para material de limpeza, pano, bucha, Claro. então tudo a gente quis ocupar, sem contar pela linha de visão, né? Que você vê uma parede todinha só de armários. Também fica muito bacana. Ficou bem E as bonito. prateleiras, eu amo prateleira. Eu tenho uma coleção de caneca. Eu quero mostrar minha coleção de caneca. Dá um pouquinho de trabalho no final de semana para tirar pó, lavar tudo, colocar no lugar. Mas mesmo assim compensa. E tanto na cozinha quanto no banheiro, vocês optaram por substituir o revestimento original, né? E Sim. colocaram o tijolinho branco, o famoso Metro White, né? Que era a Por febre quê? do momento. Ai, ele é lindo. Eu sou apaixonada por Metro White, e porque era febre. Mas eu acho que é um estilo que não vai sair. Não sai de moda Não, porque com ele é certeza. clean. É Ele clássico, né? é, ele é clássico, ele é bonito, ele é elegante, ele não tem uma estampa que bate de frente com outras coisas. Então, ele não vai sair de uso. E Não, na sem dúvida. época, na época se usava muito. Então a gente bateu o olho e falou: queremos, queremos, vamos ter, e a gente trocou tanto no banheiro quanto na cozinha pelo Metro White. A diferença é que no banheiro a gente colocou mais um porcelanato, o que é estilo madeira, mas mesmo assim a gente optou por colocar lá também. E eu percebi, me corrija se eu estiver Uhum. enganado, mas eu percebi que na parte que vai os armários, aí você não colocou, você manteve o original, que é uma maneira de economizar, né? Exatamente, que é uma super dica do meu pai, profissional, pedreiro, até porque pedreiro hoje eles cobram por metro quadrado. Se você for por uma obra, é lógico que ele não vai te dar essa dica, porque ele quer fazer o dele, receber o dele. Lógico. Então, se você puder não colocar atrás de armário, atrás da geladeira, é super ideal, porque são metragens a mais que você terá que comprar, terá que pagar o profissional e que não vai ser visto. São planejados. Então, para a gente tirar esses planejados, está muito difícil. Sim, e aí Vai você ficar. tem três custos, né? Você tem o custo de tirar o Exatamente. azulejo original, o O nosso a custo... gente colocou sobre Ah, vocês colocaram azulejo. em cima.
Ah, tá. Colocamos em cima. Beleza, beleza. Mas Nessa ainda minha assim você dica, tem dois custos, né? exatamente. Do material que você compra, tanto o Aham. azulejo quanto a argamassa, e mais o trabalho A mão de obra do do azulejista, profissional. né? Exatamente. E ali naquela parte, o armário, você abre, tem armário que você compra que já dá direto para a parede, né? Geralmente os armários de baixo. Mas não é uma coisa que me incomode. Então não tem por que trocar. Aí a Perfeito. gente manteve. A gente optou por colocar piso sobre piso para não fazer tanta bagunça e porque eu queria uma obra rápida. Meu pai não tinha tantos dias, então a minha obra foi exatamente em 7 dias, tempo recorde, porque foi uma mini obra até, mas porque a gente já queria se mudar logo. Então a gente fez essa composição de piso sobre piso, lembrando que tem que ter uma avaliação, tem que dar uma olhada se estão todos firmes, se não está oco. Então, meu pai já faz esse tipo de observação e aí colocou. E com argamassa especial para isso, né? Que custa um Perfeito. pouquinho mais, mas ainda assim compensa pela sujeira, pelo dia de obra, por tudo. Legal. Falando dos outros cômodos, uma coisa que chama Uhum. atenção é a pintura. Vocês deram uma, uma cara totalmente autoral para o apartamento de vocês por meio da pintura. Como é que Uhum. foi a escolha das cores? As cores, eu sempre tive, eu sou apaixonada por verde, é a minha cor favorita, tinha que ter verde. Então, essa cor já estava definida, marido não podia nem opinar, era verde. Então, a cor verde. O apartamento já viria na cor Esse branca. verde aí, né? Esse verde aqui. Ele é um verde meio oliva, meio. É um tom que a gente acha bacana. Ele é suave, não agride os olhos, então a gente gostou desse tom. Madeira, eu sempre achei lindo tons de madeira, então aí a gente quis colocar madeira na composição dos móveis e a cor branca, porque o apartamento viria na cor branca. É lógico que durante. Ó, a Kiara participando. Durante o período de obras, a gente suja uma parede, a gente respinga alguma coisa, arranha, então precisa ter uma limpeza, um passar de tinta, um retoque na cor branca. Mas mesmo assim, a gente já manteria uma cor pelo menos. Então, o apartamento ele é verde, branco e tons de madeira nos móveis. Esse é o estilo que foi definido, porque eu queria aquela cara de chalé, sabe? De casa de campo. A gente tentou aproximar disso, deixar com cara de aconchego. E essas cores me trazem essa sensação. E foi fácil escolher essa cor verde? Quando vocês foram na loja, tal, isso foi Uhum. tranquilo? Abriu lá o leque, falou, é essa, pronto. Sendo bem sincera, a gente foi, viu algumas marcas de tinta e os tons aproximadas. A mais barata a gente pegou. Perfeito. Porque se for as 3 tintas num tom que nos agrade, a gente escolheu, aí o desempate foi preço. As 3 a gente gostava, o desempate foi preço. O nome dessa cor é Mate Amargo da Sherwin Williams. Então a gente comprou Ótimo. ele, a gente colocou na parede Esse do mais quarto. barato, você lembra qual era a Ai, proporção? Era mais barato agora a 20, gente 30, 40, uns 50% mais 30, barato. 40. Nossa, Não, e falando bastante, hein? vai em porcentagem, uns 20% a Tá. mais. Porque a gente comprou o galão grande, né? E ele já é bem alto. Que a gente estava pensando ainda onde pintar. Então a gente decidiu pela parede do quarto e o hall de entrada. Legal, muito legal. Falando de hall de entrada, né, Uhum. e das paredes todas, uma coisa que é o que mais se destaca no apartamento de vocês, e tenho certeza que quem está assistindo concorda comigo, é o trabalho de decoração. Vocês são, olha, vocês podem até não ser formados em decoração, mas vocês são super talentosos A gente é nessa formado arte em. de decorar o apartamento. Meu Deus do céu, que coisa É que a linda! gente é formado em Irmãos à Obra, Pinterest. Você fica assistindo Irmãos à Obra, você já quer quebrar todas as paredes, colocar uma ilha, né? Eu vi que vocês curtem muito, duas coisas me chamaram a atenção. Vocês curtem Uhum. muito quadrinhos e Sim, vocês curtem muito canecas. Eu vi que exato. são coisas que. Como é que vocês garimpam isso, Priscila? De onde vem a ideia?
Na verdade, a gente vai passando nos lugares, o que a gente vê, a gente gosta. Tanto que nessa parede do hall de entrada tem uns que parecem uns quadrinhos redondos. Tem a Mary Moore. Sim, São sim. cinzeiros. São cinzeiros de cigarro mesmo. Que já Então, a vem gente daquele jeito, já vem já vem com a daquele imagem? jeito. Já vem com a imagem. Então, a gente estava Que passando em legal. lojinhas, as lojinhas de 99, que hoje não existe mais de 99, um pouquinho mais acima, mas a gente vai vendo e a gente vai gostando e vai comprando. Então, vamos falar agora sobre essa coisa diferente que vocês têm aí, que é uma parede da sala toda em porcelanato. De onde veio Vamos. essa ideia? Como é que foi isso? Na verdade, a princípio, eu queria papel de parede. Lembra daquele estilo chalé, casa de campo, que eu estava em mente, né? Então, eu estava procurando um papel de parede que se assemelhasse, que deixava essa textura mais amadeirada, até porque eu queria colocar no banheiro também. Só que eu não achava nenhum num tom que eu gostasse. E aí, nessas nossas visitas em obra, eu fui e vi esse porcelanato que ele é da Eliane. Aí eu fiquei, ai, será? Porque porcelanato a gente pensa no chão, né? Só que aí não saía da minha mente o estilo dele, a cor dele, a textura. E eu não achava papel de parede. Eu falei, vai ser porcelanato. Vai ser porcelanato. E aí foi porcelanato. Tanto na sala quanto no banheiro, na parede do box, são mesmo porcelanato. E é esse que imita um estilo madeira. Que todo mundo hoje acha que me pergunta se é papel de parede. Era para ser, mas eu não achei um nessa estampa. Então, é o porcelanato. E você chegou a avaliar, Priscila, do ponto de vista de custo, compensa? Ele é um pouquinho mais caro. Não, se for pensar no custo, ele não compensaria tanto. Tanto que, a princípio, a gente colocou só no banheiro, eu não coloquei na sala, por conta do custo. E aí, como era banheiro, tinha que ser algo mais resistente mesmo, então era o porcelanato. A parede da sala eu vim fazer depois de uns 4 meses morando, porque isso não saía da cabeça, quando a gente põe uma coisa na cabeça. Quando está no nosso coração, não sai tão fácil. E aí lá vai meu pai vir para mais um dia de trabalho no apartamento. Mas Mas eu depois coloquei de depois. colocado, você curtiu. Curti muito, amo essa parede. Eu acho que dá um super destaque, porque seria uma parede branca, assim como as demais, não teria esse destaque todo na sala. E é um dos motivos de dar até esse estilo mais de cabana, mais acolhedor também, é a madeira. É verdade, verdade. E do ponto de vista de limpeza, manutenção, é super tranquilo, né? Super prático, um pano molhado Molhado, a gente já limpa. nossa, muito legal. Uma última coisa, plantas. Eu vi que vocês adoram plantas, porque a gente olha para o apartamento e todos os espaços, principalmente aquele espaço, aquele cantinho do lado da lavanderia ali, em cima da lavanderia, Sim, acabou cheio de plantas. dominado, né? Como é que Elas é que mandam isso para praticamente. vocês? Eu sou do grupo Formados Loucos das Plantas na Pandemia. Acho que a pandemia ela trouxe muito isso para a gente, né? De ter um hobby, ter alguma coisa. E planta é uma coisa que não parece, mas dá um trabalhinho. Porque ela requer uma atenção especial. Às vezes a folha está ficando amarelada, você tem que descobrir se é por conta da terra, se é falta de molhar ou se está molhando demais. Então, já matei algumas no processo, não me orgulho, mas eu estou aprendendo a trabalhar, a cuidar delas. E agora eu tenho algumas que já estão comigo, sobreviventes há algum tempo. Então, aí a gente já tem algumas plantinhas para cuidar. E eu acho que dá toda uma vida no apartamento, né? Um verdinho a mais que dá destaque. Perfeito. Ah, eu tinha esquecido de uma coisa importantíssima. Vocês usaram eletrofita na parte elétrica, né? Exatamente. Como é que foi Exato. isso? Onde vocês usaram? Como é que é o uso? A nosso apartamento ele é de parede estrutural. Então, a princípio, a gente não pode quebrar, rasgar nada. Então, a eletrofita é uma facilidade para você fazer modificações tanto em ponto de luz quanto em tomadas, sem um grande custo e também sem precisar rasgar a parede. Então, a gente utilizou principalmente no painel da sala, que aí a tomada ela vinha muito embaixo e a nossa parede, a gente não tem rack.
Então, a gente teve que puxar de perto do chão até o meio da parede. Então, a gente puxou a eletrofita ali, a gente puxou também para onde está o micro-ondas hoje, a gente utilizou o ponto de energia do fogão para onde está o micro-ondas, porque também não tinha tomada ali perto. A gente tem aquele clique de extensão de tomadas, a torre de tomadas. Sim. Para facilitar no uso de eletrodoméstico, a gente também teve que puxar para ali com a eletrofita. Teve, então, esses pontos. E a cafeteira, que fica no hall de entrada, também não tinha um ponto de energia ali. Então, a gente trouxe da parede, do canto da mesa, até a cafeteira. A gente utilizou, E é então, super algumas. tranquilo, Priscila? É super tranquilo. Meu esposo mesmo que fez, tem que saber fazer só o encaixe da pecinha, né, na eletrofita, mas foi super tranquilo. Deu super certo. E ele ainda é experiente, né? Então, não E é aí algo depois você muito... pinta por cima? A gente passou uma mão de massa corrida só para... Porque tem uma telinha. Ele não é regular, né? Não é regular, fica umas ondulações. Então, a gente passou uma mão de massa corrida e depois pintou por cima. Pô, que legal, Mas hein? foi Essa é uma super boa fácil. alternativa, porque principalmente quem tem apartamento antigo se Sim, depara com esse problema, porque na maior parte dos casos você tem uma tomada por cômodo, alguma coisa assim. verdade. Pô, rasgar a parede não é uma coisa, no teu caso era impossível por Nosso nem ser pode. estrutural, né? Uhum. Nos ajudou super. E foi uma ideia que a engenheira que veio fazer a vistoria da obra que deu, para a gente puxar com a eletrofita. Então, super nos ajudou mesmo. E me fala, Priscila, agora, olhando para esse AP todo transado, muito bem decorado, como é que você Obrigada. se sente? Lembrando de como você pegou ele com a chave ali na mão, cru, que sensação te dá depois de tudo que você já fez, você e o maridão? Me sinto em casa, de verdade. Me sinto no meu lar. Porque eu acho que o principal não importa o estilo, você tem que se sentir bem. Então, tem muitas opções aqui, para alguns pode parecer que é cheio de coisa, muita coisa, mas a gente se sente bem dentro do apartamento, e é o principal. Até porque tantos apartamentos aqui que a gente visita, e cada um mais bonito que o outro, e cada ideia de decoração diferente, você fica, nossa, eu podia ter feito assim. Só que esse é o nosso estilo, então esse é o que a gente se identifica. E a gente se sente bem assim. Lógico que sempre dá a louca da mudança, quer fazer algo diferente, a gente pensa em mudar uma cor ou outra, mas num todo a gente está muito satisfeito. Realmente Pô, que ficou como a legal. gente queria. Que bom, que bom. E quem quiser conhecer um pouco mais do teu apartamento, trocar algumas ideias com você, pegar dicas, você está no Instagram, né? Sim, eu tenho o Instagram do apartamento, que é o @1401 apertamento, de aperto mesmo. Não é apartamento, é apertamento. Então, esse é Legal. o nosso Instagram. Qualquer coisa pode me mandar mensagem, sempre que eu posso, eu estou dando uma olhada, eu estou respondendo. Perfeito. Priscila, a gente só tem a te agradecer por ter concedido essa entrevista para a gente, batido esse papo para a gente pegar muitas dicas e ideias de tudo de bonito que vocês fizeram aí, viu? Obrigada, Flávio. Super curti o nosso bate-papo. E em você estar aqui no apartamento mesmo virtualmente. Muito obrigada. Fiquei super honrada de participar. Espero ter dado algumas dicas para quem está nessa fase de esse comecinho, seja construção, seja obra, seja esperando as chaves, que a gente sabe que é tão ansioso, tão esperado o momento da gente estar dentro do que é nosso. Muito legal, muito obrigado. E você que está assistindo a gente aí, se gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e procura a gente também para contar a história da sua obra. O canal Sua Dica, Nossa Obra, volta semana que vem. Até lá!